Olá, eu sou a professora Aline Teodoro, sou professora de matemática do 5º ano da unidade Pilares. Hoje eu venho conversar com vocês sobre o capítulo 5. O capítulo 5 ele se encontra no livro 2 e ele começa com a seguinte pergunta: frações ou números decimais? Lembrando que alguns conceitos de frações nós vimos o ano passado, no 4º ano, e números decimais nós vimos esse ano, no livro 1, capítulo 1. Vamos relembrar? Eu tenho aqui uma figura que eu dividi em 5 partes iguais e pintei uma. Então, eu tenho a minha fração 1/5, onde o meu denominador vai ser o 5, que vai me dizer em quantas partes essa figura foi dividida. O 1 é o meu numerador e me diz quantas partes dessa figura eu pintei. Leitura de uma fração. Nas frações, o denominador ganha nome de acordo com o número de partes em que o inteiro foi dividido. Então, se o meu inteiro foi dividido em 2 partes, o meu denominador vai receber o nome de meio. 3 terços, 4 quartos, 5 quintos, 6 sextos, 7 sétimo, 8 oitavo, 9 nono, 10 cem e mil, nós vimos lá no livro 1, décimo, centésimo e milésimo. Para frações com denominadores maiores que 10, nós vamos usar agora a palavrinha avos. Alguns exemplos: 7 11avos, 5 23avos, 9 32avos, 4 17avos. Determinando uma fração de uma quantidade. Eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês: quanto vale 1/3 de uma dúzia de bananas? Lembrando que uma dúzia, 12. Eu tenho que pensar no meu denominador e lembrar que o denominador vai me dizer em quantas partes eu tenho que dividir o meu inteiro. Então, eu tenho que dividir em 3 partes. Mas e aí? Quantas bananas vão ficar em cada parte? Eu vou dividir. 12 divididos por 3, 4. Então, 4, 4 e 4. 1/3 de 12, 4 bananas. Simples. Como eu faço isso? Pego o meu inteiro, que é 12, vou dividir sempre pelo meu denominador. O resultado eu multiplico por 1. 4 vezes 1, 4. Então, 1/3 de 12, 4. 2/3 de 12 seriam a primeira parte e a segunda parte. 4 mais 4, 8 bananas. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte de um inteiro. Então, eu tenho a minha figura, dividi ao meio, pintei a metade. Minha fração, 1/2. A mesma figura eu vou dividir em 4 partes e vou pintar 2. 2 quartos. A terceira figura, que é a mesma, eu vou dividir em 8 partes e vou pintar 4. Minha fração, 4 oitavos. Então, eu tenho a mesma parte de um inteiro pintada nas 3 figuras. Nas 3, eu pintei sempre a metade. O que mudou? A minha escrita. 1/2, 2 quartos e 4 oitavos. Então, frações equivalentes são frações que vão representar a mesma parte de um inteiro, apenas com a escrita diferente. Como obter uma fração equivalente? Eu posso multiplicar ou dividir o numerador e o denominador dessa fração pelo mesmo número, menos o zero. Então, eu tenho a minha fração 3 quartos. Eu vou multiplicar ela por 2. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Tenho a minha fração 6 oitavos. Agora, essa mesma fração, o 3 quartos, eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 9 dozeavos. Então, eu tenho que os 6 oitavos e o 9 dozeavos são frações equivalentes à fração 3 quartos. Elas representam a mesma coisa, mas com a escrita diferente. Frações impróprias é aquela cujo numerador é maior que o denominador. Alguns exemplos: 6 quartos, 7 quintos, 10 sétimos e 9 quartos. Número misto. As frações impróprias podem ser representadas por números mistos, ou seja, um número formado por uma parte inteira e por uma parte fracionária. Temos 2 jeitos de representar a figura abaixo. Então, primeiro eu vou fazer a representação em fração imprópria e depois em número misto.
Tenho a minha figura, peguei duas figuras porque eu quero pintar 5 partes. Nas duas figuras eu dividi em 4 partes e pintei 5. Eu tenho 5 quartos, é a minha representação de fração imprópria. A mesma figura eu pintei uma parte inteira e a outra um quarto. Só que agora eu vou representar por número misto. 1 inteiro e 1 quarto. Por que 1 inteiro? Porque eu pintei a primeira figura, ela inteira. Está toda pintada, as 4 partes todas pintadas. Então, 1 inteiro. A segunda figura, eu só pintei 1 quarto dela. Então, 1 inteiro e 1 quarto. Minha representação de número misto, um número natural e uma fração. Números decimais e frações decimais. Números decimais são números representados por vírgula, 2,5, 3,8. Frações decimais são frações cujos denominadores são 10, 100, 1000 e assim por diante. Toda fração decimal pode ser representada por um número decimal. Então, eu tenho a minha fração 15 décimos. O 10 tem um zero, uma casa decimal, 1,5. 31 centésimos, o 100 tem 2 zeros, 2 casas decimais, 0,31. 7 milésimos, o 1000 tem 3 zeros, 3 casas decimais, 0,007. 5.825 décimos de milésimos. O 10.000 tem 4 zeros, então 4 casas decimais, 0,5.825. Comparação de frações. Quando eu falo em comparar frações, eu vou usar o sinal de maior, menor ou igual. Frações com denominadores iguais. Quando os meus denominadores forem iguais, a maior fração será aquela com o maior numerador. 1 terço e 2 terços. 2 é maior que 1, então 2 terços é a minha maior fração. 2 quintos e 4 quintos, 4 é maior que 2, então 4 quintos é a minha maior fração. 5 sextos e 3 sextos, 5 é maior que 3, então 5 sextos é a minha maior fração. Agora, eu vou comparar frações com os numeradores iguais. Quando isso acontecer, a maior fração será aquela com o menor denominador. 1 terço e 1 quarto. 3 é menor que 4, então 1 terço é a maior fração. 2 quintos e 2 terços, 3 é menor que 5, então 2 terços é a maior fração. 3 sextos e 3 oitavos. 6 é menor que 8, então 3 sextos é a minha maior fração. Agora, se eu tenho frações com numeradores e denominadores diferentes, quando isso acontecer, eu preciso usar o conceito de frações equivalentes. Eu vou igualar os denominadores dessas frações para poder comparar. A minha fração 2 quintos, eu vou multiplicar numerador e denominador por 2. Então, 2 vezes 2, 4, 5 vezes 2, 10. Tenho a minha fração 4 décimos. A outra fração, 3 meios, eu tenho que agora transformar esse denominador 2 em 10. Como eu faço isso? Multiplicando a minha fração por 5. Numerador e denominador. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 5, 10. Tenho 15 décimos. Agora eu tenho frações com denominadores iguais. 4 décimos e 15 décimos. Agora eu posso comparar. Denominadores iguais, a maior fração é a que tem o maior numerador. 4 e 15, 15 é maior. Então, 3 meios é maior que 2 quintos. Espero ter ajudado vocês. Um beijo e vamos exercitar. Lembrando que matemática só se aprende fazendo.